Hi there, how are you doing? Bem-vindos! Sou a professora Eliane Machado. Essa é a videoaula do primeiro bimestre do Ensino Fundamental das Unidades Escolares da DIESP. Nós vamos conversar um pouco sobre artigo de divulgação científica. E você vai ver como são organizados os recursos linguísticos mais comuns e a finalidade deste gênero discursivo. Article for Scientific Dissemination. What is it? Você sabe o que é um artigo de divulgação científica? Pelo nome, você já deve ter uma noção de que se trata de um texto baseado em pesquisas. Agora, o que você talvez não saiba é que o objetivo principal dele é popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo informações de muitíssimo valor. Aí você me pergunta, how do I know when a text is an article for scientific dissemination? Como eu sei quando um texto é de divulgação científica? Para isso, basta observar qual language variation ou qual variação linguística foi usada. Pois um texto que se enquadra nesse gênero has an objective language, tem uma linguagem objetiva, sem verbos na terceira pessoa e sem marcas de pessoalidade do tipo eu acho, eu penso. Ele é escrito according to the culture norm. Ele é de acordo com a norma culta, sem gírias ou expressões populares. It has a large number of technical terms. Possui um grande número de termos técnicos and verbs in the present tense. Os verbos no presente do indicativo. Que tal lermos um texto? Eu? Ler um texto? É o que você pode estar pensando. Um texto em inglês pode assustar os iniciantes, mas algumas estratégias de leitura podem nos ajudar a saber sobre o assunto antes mesmo de ler o texto. Uma dessas estratégias é o skimming, que consiste em dar uma olhada superficial no texto, procurando explorar suas informações. Ao utilizarmos o skimming, podemos proceder dessa seguinte forma. Buscar informações no título, lendo o primeiro parágrafo ou pelo menos as primeiras linhas dele, ou a introdução. Seja esperto e mire nos títulos e subtítulos, captando também cada figura, cada gráfico ou tabela. Entendam que algumas palavras ou frases não estão destacadas à toa. Então, sejam atenciosos com elas também. Os nomes, datas ou eventos nos dão boas dicas para desvendar o texto. E, por último, mas não menos importante, leia o resumo ou o último parágrafo do texto cuidadosamente. Por exemplo, olha esta figura ao lado do texto. Um menino usando o vaso sanitário e atrás dele há uma instalação sanitária que despeja água limpa num rio. Pela imagem, você diria que o assunto do texto é? Letra A. O que acontece com o menino após usar o banheiro? Seria a letra B? Como se constrói um banheiro? Ou será que a letra C? O que acontece com a água e com as fezes após a descarga? Eu tenho certeza de que você escolheu a letra C. O que acontece com a água e as fezes após a descarga. Outra dica bem importante é procurar as cognate words, palavras cognatas. Mas o que é isso? Cognatas são duas palavras diferentes de diferentes línguas, mas que compartilham o mesmo significado. Se escreve igual e tem o mesmo significado. Vejam,
Eu retirei do segundo parágrafo do nosso texto algumas cognatas: essential, nutrients, remove, nitrogen and return. Perceberam que essas palavras são muito parecidas na escrita e no significado, como acontece em português? Elas estão listadas aqui embaixo. Essencial, nutrientes, remover, nitrogênio e retornar. Que tal vocês procurarem por palavras cognatas no primeiro parágrafo desse mesmo texto? Vamos conferir? As palavras são defecates, natural, cycle, digestion, digest, defecate, feast, process, complex. Agora responda-me se esse texto é biography, article for scientific dissemination, poetry or fairy tale. Será que é um conto de fadas? Ficou bem fácil responder essa, não foi? Esse texto é um artigo de divulgação científica. Dando prosseguimento à nossa aula, nós vamos agora tratar de um assunto importantíssimo para te ajudar a entender o conteúdo de um texto em inglês. Para um texto não ficar repetitivo ou maçante, o autor decide usar de vários recursos para torná-lo mais dinâmico e interessante. Um desses recursos é o uso de pronomes que podem servir para substituir os sujeitos e os complementos de verbo em determinadas frases ou orações. Nesse caso, temos que entender o uso dos subject and object pronouns. Subject é o sujeito. It's someone who does the action. É aquele que faz a ação. Vamos começar agora pelos subject pronouns. São aqueles que fazem a função de sujeito na frase. É super fácil. Vejam, eu, I, you, você ou vocês. Ele, he, ela, she. It também é ele ou ela, mas se referindo a animais ou coisas. We, nós. They, eles ou elas. Você se lembra do que é sujeito? Sujeito é a pessoa que faz a ação. Esses pronomes que nós acabamos de ver substituem o sujeito e aparecem antes dos verbos. Nós preparamos duas frases em português mesmo para servir de exemplo. Observem. A cidade do Rio de Janeiro é uma grande capital. Quem é uma grande capital? A cidade do Rio de Janeiro. Acabamos de encontrar o sujeito. Concluo que o pronome adequado para substituir esse sujeito é o pronome ela. Na frase, o aluno Marcos ganhou o prêmio nacional, quem é o sujeito? Ou seja, quem é que faz a ação? É o aluno Marcos. E o pronome adequado para substituí-lo é o pronome ele. In English, it is not different. É a mesma coisa em inglês. Let's see the example. Chris told Jane
a lie. Ou seja, Chris contou a Jane uma mentira. In this example, the word told is the action. É um verbo. Told é uma ação. And Chris did the action. Foi o Chris que fez a ação. Foi ele que contou uma mentira. Ele é o sujeito. Portanto, the subject. Então, we can replace Chris by a subject pronoun. Podemos trocar o nome Chris por um dos pronomes que fazem a função de sujeito. Neste caso, é o pronome ele, que em inglês é chamado de he. Vamos prosseguir agora com os object pronouns. The object pronouns receive the action. Eles recebem a ação executada pelo sujeito, pelo subject. Conheça agora os object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them. Eles aparecem após o verbo ou após preposição. Vejam que na frase do Chris, he told a lie. Ele contou uma mentira. Ele contou para quem? Foi para Jane. Foi para ela. Chris told Jane a lie. Jane recebeu a ação. Então, o substantivo Jane está exercendo a função de objeto. E se quisermos usar um pronome ao invés do nome Jane, temos de buscar um pronome que exerça essa mesma função e que se refira a um nome do gênero feminino no singular. Aí encontramos o her. Veja a tabela e entenda como definimos que her é o pronome mais adequado para substituir o nome Jane. Observe que há uma relação entre os dois tipos de pronome, que você precisa perceber. I se torna me, you se torna you, he se torna him, she becomes her, it becomes it, we become us, and they become them. Como Chris contou uma mentira para ela, usamos o her no lugar de Jane. Hey guys! Hoje nós vimos o que é um texto de divulgação científica e vimos como podemos descobrir o assunto geral de um texto em inglês usando o skimming. E conhecemos dois tipos de pronomes, o subject e os object pronouns. Mas o nosso aprendizado não para. Pesquise, receba e divida conhecimentos. Isso é bom demais. Fiquem bem e até a próxima aula, querendo Deus. Um grande abraço. A great huge for all of you.